Fala pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo para vocês, né? Um vídeo aqui que algumas pessoas me pediram, né, para fazer uma atualização aqui para vocês sobre a corretora aqui da AvaTrade, né? Pessoal querendo saber aí se a corretora é confiável, quais que são os problemas que tem, quais que são as qualidades, etc e tal, né? Principalmente nessa semana aí que tem surgido vários boatos, né, várias conversas desencontradas, né? Então achei pertinente aqui poder fazer uma explicação aqui para vocês, ainda mais num dia como hoje, né, que eu estou aqui trabalhando na B3, tá, fazendo operações aqui pela B3, então fica interessante também para a gente fazer aí um comparativo, né, do que a gente vê aí no mercado tradicional e aqui na Ava, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Primeiro o detalhe, né, que as pessoas entraram em contato comigo aí pelo meu grupo, né, pelo Telegram, para tirar algumas dúvidas aqui sobre a corretora, né, que é o que nós vamos falar aqui em detalhes para vocês, né? E sempre quero destacar, né, por que eu não levo essas discussões lá para o grupo ou aqui para o meu canal, né? Porque aqui no meu canal, no meu grupo, eu prezo sempre pelo profissionalismo, tá, pessoal? Então aqui a gente não vai ficar aqui com discussões levianas, né? Apontando situações desencontradas, né, mal entendidas e etc e tal, né? Aqui a gente vai tentar tratar as coisas da forma mais profissional possível e da forma mais responsável possível também, beleza? Então vamos lá, né, sobre questões aqui sobre a confiabilidade da corretora, né, da Ava. Primeiro, por que eu opero pela Ava, né? Então esse é um assunto que eu já falei várias vezes para vocês, que eu opero há muitos anos aqui pela Ava, porque eu já operava aqui, ó, na B3, né, esse operacional de estruturas, né, de opções aqui, onde a gente consegue, né, lucrar em várias direções, né, fazendo aqui as nossas estratégias com estruturas, tá? E aí, eu depois de estar operando na B3, eu também quis levar isso para o Forex, né? E no Forex a gente encontrou a corretora Ava, que era a única que disponibilizava isso de maneira acessível para os brasileiros, tá? É bom deixar isso claro. Então, o motivo pelo qual eu opero na Ava é esse, porque é a única corretora que disponibiliza a ferramenta necessária para se operar da forma mais profissional que existe, né, de maneira acessível para quem mora no Brasil. Existe uma corretora maior que tem esse tipo de derivativo, mas não aceita brasileiros, né, não é acessível, não tem, ou às vezes não tem Pix, etc. Muitos detalhes, né, tem muitos detalhes em torno disso. E também tem corretoras que não disponibilizam um ajuste de margem, né, que é importante principalmente na questão das travas, e a gente vai entrar nesse assunto aqui da margem também, tá? E, enfim, o motivo principal é esse, tá? Eu tenho conta em quase todas as corretoras de Forex aí, padrão do mercado, FBS, RoboForex, todas as Rantec, qualquer corretora aí, eu tenho conta há muitos anos que eu trabalho aí no Forex e, enfim, não é essa a questão, né? A questão é que eu não vou operar CFD, não faz parte da minha estratégia, do meu operacional, e para isso eu preciso estar numa corretora que oferece esse tipo de derivativo. E a Ava, no nosso caso aqui do Brasil, é a única que está disponibilizando isso. Então, começando por aí, né? Eu opero na Ava por conta disso, tá? Porque é a única que disponibiliza. Quando outra disponibilizar, a gente vai ficar à vontade aí para testar, né, para ver o que tem de bom e o que tem de ruim, né? Inclusive aqui em comparativo que a gente faz aqui, por exemplo, com os home brokers, né, que a gente vê aqui na B3, tá certo, pessoal? Então, continuando, a corretora, o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim, né? É uma corretora que não tem nenhum problema, não dá nenhum erro, alguma coisa desse tipo. Não, dá alguns erros, dá alguns problemas, eu vou falar aqui para vocês também. Mas, antes de tudo, a gente tem que ter cuidado com algumas situações, tá, pessoal? Primeiro de tudo, né, existem iniciantes, né, pessoas que não têm o entendimento, o conhecimento de operar, né, com opções, com estruturas e tudo mais, que não fazem, por exemplo, um detalhe importante, o gerenciamento da margem utilizada, tá? Então, se você não faz o gerenciamento da sua margem, a possibilidade de você, por exemplo, você chega aqui e abre posição e usa toda a sua margem, tá? O que acontece? Quando acontece um movimento grande, como esse aqui que a gente viu hoje, por exemplo, e você não está lá no computador, não está com a plataforma aberta para você fechar suas posições, fazer algo nesse sentido, você vai levar stop out, tá? As suas posições vão ser fechadas, porque se você usa toda a sua margem, não vai ter disponibilidade, né, de manejo aqui das posições. Então você pode levar um stop out, tá? E aí isso leva à confusão, né, de alguém achar
que eventualmente a corretora está fechando suas posições, né, e fazendo algo arbitrariamente, né? Não é, isso aí é normal, tá? Você chega aqui, ó, por exemplo, nesse caso, você pega esse movimento aqui, supondo que ele partiu daqui para baixo, né? Você teria aqui, ó, estaria com prejuízo de uns 50 dólares, tá? Mas se você chega aqui e usa um lote muito grande, facilmente esse mesmo movimento você já ia estar com prejuízo de 500 dólares, tá? Então é uma coisa simples isso aí que você tem que ficar de olho, né? Eu sempre insisto com vocês que o ideal é utilizar 50% da margem, no máximo 70%, né? Para você evitar esse tipo de situação de ficar levando stop out aí, confundindo as coisas, né? E gerando confusão aí entre os usuários, tá? Primeira questão é essa, tá? E não tem problemas, então não existe. Existe, tá, pessoal? Primeiro de tudo, você entra nesse chat aqui, vamos supor, né? Acontece uma situação como essa, você entra nesse chat aqui, começa a falar um monte de coisa, né? Começa a reclamar. Nem sempre o atendente aqui é o pessoal que fala português ou brasileiro, então eles vão traduzir o que você fala. E eu já recebi muita informação errada aqui por esse chat, tá? Já recebi muita informação que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, né? Então, às vezes acontecem esses problemas aí de comunicação, tá? Você fala uma coisa ali no chat, eles te dão uma resposta lá que não vai ter nada a ver com o que está acontecendo realmente na sua conta, na realidade aí, no seu cadastro, tá? Então você tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouco de paciência para tentar analisar isso aí com cuidado, tá? Do ponto de vista operacional, eu já tive alguns problemas aqui, ou conheço pessoas que já tiveram alguns problemas, claro, vou listar eles aqui para vocês, situações que eu já vi, mas problemas gravíssimos, no caso de não conseguir fazer saque, perder conta e coisas desse tipo, eu já adianto para vocês que nunca aconteceu. Não tenho conhecimento, nunca aconteceu. Vocês vão ver vídeos meus aí muito antigos operando aqui, falando aqui sobre essa plataforma. O meu curso, né, que está aí na descrição, ele é de 2023, se não me engano, 2022. Então, no início de 2023, eu já tinha o curso, né? Então, eu já estava operando há muito tempo antes disso, né? E desde então nunca tive nenhum problema desse tipo, né? Que é o problema que o trader de Forex mais tem medo, né? Meu dinheiro está seguro, a minha conta está segura, etc e tal. No geral, a gente não pode confiar em nada que seja fora do Brasil. Essa é a regra básica, né? A regra básica é essa. Se você está fora do Brasil, você não pode confiar em nada 100%. Mas eu posso fazer o meu relato, né? O meu relato é que comigo nunca aconteceu nenhum problema desse tipo. Nunca tive saque bloqueado, nunca tive nenhum problema com nenhuma das minhas contas e eu tenho várias, tá? Para citar como exemplo aí para vocês, como eu expliquei para vocês, eu já opero muito antes de ter lançado o curso, né? E o curso a gente lançou lá no início de 2023, tá? Já tem um bom tempo que esse curso está aí no ar, tá? Mas vamos continuar. E aí, o que é os probleminhas que a gente eventualmente acontece de esbarrar aqui na aba? O primeiro deles é essa questão aqui, ó, da comunicação. Às vezes, por exemplo, seu saque está demorando um pouquinho, você chega lá na comunicação lá, reclama e fala, fiz o saque via Pix, alguma coisa desse tipo, reclama. Pode ser que do nada o atendente tenha uma resposta completamente absurda, tá? Dependendo de onde que ele está, de que país que ele está e da maneira que ele traduziu, ele vai te dizer, não, o Pix não está mais disponível, faça o saque por outro meio. Aí, se você for levar isso ao pé da letra ali na hora, você fica achando que tem alguma coisa acontecendo, quando na verdade não tem nada acontecendo, tá? Eu mesmo já fiz esse tipo de reclamação e dali uma hora o saque caiu na minha conta normalmente e eu tinha recebido esse tipo de resposta, tá? Então, às vezes acontece esse ruído aí de comunicação e a gente tem que ficar de olho nisso. Outro probleminha que às vezes acontece, tá, pessoal? Alguma diferença aqui nos valores, tá? Quando você vê aqui um valor e aqui na boleta aparece outro valor para você. De vez em quando você seleciona para fechar uma operação e tem aqui uma diferencinha assim, tá? De às vezes 1, 2, 3 dólares, você vai ver essa diferença. Mas aí o que acontece? Se você tira o print e abre o chamado ou manda lá pelo chat, geralmente, né, todo mundo que já relatou isso para mim, foi corrigido na conta os valores, tá? Inclusive, já aconteceu uma ou duas vezes comigo, eu fui lá, mandei o erro, corrigindo os valores. Outro erro que já foi relatado para mim, tá, pessoal? Posições que estavam positivas, que nem essas aqui que eu estou mostrando, ó, e em conta que não estava correndo risco, né? Que não estava usando toda a margem estava toda livre, a posição estava positiva e o preço nem passou perto, né, de ir numa posição que poderia dar stop, né?
e aí simplesmente por um erro da plataforma aqui, uma coisa do spread ali do momento, a plataforma foi lá e fechou a posição no negativo. Já recebi esse tipo de relato. O que eu orientei? Vamos lá, abre o chamado, reclama e mostra as informações para a corretora. O que aconteceu? Foi restabelecida a posição, o dinheiro, o fechamento, tudo foi restabelecido. Nunca aconteceu de ninguém reclamar, isso não é uma coisa recorrente, mas eu acho que eu já vi essa reclamação uma ou duas vezes, tá? E nunca aconteceu de ninguém falar para mim que não foi resolvido. Todo mundo que me relatou isso e que explicou a situação lá, foi resolvido, tá? Então, teve esse caso, né, de alguma coisa para o spread, que é um caso parecido, por exemplo, de você colocar uma ordem pendurada, tá? Uma stop limit, né, uma buy limit ou sell limit, né, para cima ou para baixo do preço, e o preço nem passar lá perto e do nada a ordem ser executada assim com um spread muito grande, tá? E aí começar a ficar um valor negativo. Também já foi relatado para mim isso aí, e da mesma situação, foi aberta a reclamação, a corretora foi lá e corrigiu o problema. Então, já são aí 3 problemas que eu já disse para vocês que costumam, não é que costumam, né, mas que eu já vi acontecendo aí, que já relataram para mim. Outros problemas que pode ter aqui, problema de lentidão, né, horários, tem horários específicos na abertura do mercado asiático, né, você vai ter ali alguma lentidão, tem momentos do dia, às vezes, que por alguma coisa do tráfego aí da internet ou lá dos servidores dele, você às vezes vai ter um pouquinho de dificuldade de acessar alguma lentidão, então isso aí também pode acontecer, tá, pessoal? Então, operacionalmente, esses são situações comuns, né? Mas, como eu repito para vocês, de grave, né, de situação de fechamento de conta, não, bloqueio de saque, etc e tal, nunca me foi relatado e nunca ocorreu comigo. O que eu posso dizer é isso, tá? Então, mas assim, é uma discussão que eu não levo nem aqui para o meu canal e nem lá para o nosso grupo, né? Porque conforme eu falei para vocês, a gente preza aqui pelo profissionalismo, a gente não quer ficar ali discutindo robozinho de forex, de preço médio, de grid, não quer ficar nesse tipo de conversa, tá, gente? O nosso ideal aqui, a nossa meta aqui é outra, é introduzir vocês no mundo das operações com opções, né? Principalmente no Forex, que é um assunto que ninguém fala na internet, né? Para vocês, ninguém está ensinando para vocês. Porque para opções, vocês têm muito conteúdo aí para aprender, né? Vários canais grandes aí, como o Mestre dos Derivativos, por exemplo, que é um canal muito bom aí para você aprender de verdade, né? Sobre operar com opções. Jimmy Carvalho, outro canal muito bom, Invest TV, né, com Davi Almeida. Você também vai aprender muito sobre a teoria, né, sobre a prática de se operar com opções, só que não é voltado para o Forex, né. Então aqui no nosso canal a gente fala disso voltado para o Forex, tá? E por que eu também gosto de operar aqui, tá, pessoal? Porque aqui é fácil de ensinar quem é novato, né. Então essa plataforma visual aqui da Ava, ela é muito boa realmente, tá? A gente que opera aqui na B3, por exemplo, eu nem uso mais aqui o Profit Pro, não uso mais o FlexScan, porque realmente não está fazendo diferença para mim, tá? Então eu prefiro usar o Home Broker, mas aqui você tem uma questão muito mais crua, né? Com os códigos, tal, você tem que ter um controle muito eficiente aqui de tudo que você está fazendo, muita atenção, é muito básico mesmo as informações que você tem. Então tudo você que tem que fazer, né, praticamente na mão. E aqui na Ava não, né? Aqui a plataforma visual ajuda bastante, mostra de forma bem clara para quem está operando onde que estão as zonas de lucro, as zonas de prejuízo, etc e tal, tem as cores, né? Então ela facilita demais nesse sentido, né? Então já é a segunda vantagem aí, tá? A terceira vantagem, tá? A questão aqui do hedge, né? Se você for fazer hedge com posições via spot aqui, né? Que é o famoso CFD, funciona perfeitamente. Eu fiz essa semana aí e mostrei para vocês. Inclusive a gente ainda consegue fazer aqui a estratégia dos dividendos sintéticos tranquilo também. Funciona ótimo aqui. Então tem algumas situações que não vai funcionar, né? Como um collar, um box de 3 pontas e algumas estratégias desse tipo de arbitragem, né? Mas no geral, as outras estratégias funcionam perfeitamente, tá, pessoal? Então o que eu posso dizer para você? Dos anos que eu estou utilizando, nunca vi problema, nunca tive nenhuma situação
mais séria ou mais grave, mas se vier a acontecer, eu vou ser o primeiro a vir aqui falar para vocês o que aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, tá? E eventualmente também, caso apareça outra corretora disponibilizando esse tipo de ferramenta aqui, esse tipo de liberdade para a gente poder, né, operar opções com Forex aqui no Brasil, eu também vou ser o primeiro interessado a querer testar, tá? Porque eu que fui atrás disso aqui, né, justamente porque eu estava sentindo falta no mercado de alguma coisa para operar dessa forma aqui, tá, pessoal? Então, lembrando para vocês, né, o nosso canal aqui, o intuito é introduzir os traders de Forex, né, é ajudar todo mundo aí a aprender, né, ajudar todo mundo que opera lá com Forex antigo a ter contato aí com o operacional de estruturas, né, com o operacional com opções, tá? E nunca confunda com opções binárias, né? É bom sempre lembrar, tá, pessoal? É evidente, né, que aqui a gente passa por situações, né? Existem pessoas mal intencionadas, né, que às vezes querem entrar no canal, ou querem entrar em contato comigo, ou querem fazer o curso para copiar o conteúdo, né, para ficar fazendo esse tipo de coisa, né, ficar espalhando link de afiliado. Então, é evidente que a gente passa por esse tipo de situação, né? Tenta evitar ao máximo, né? Porque a gente não quer ficar assim dispondo com ninguém, mas no geral o resultado tem sido muito bom, né? Eu comecei a divulgar aí para vocês o que eu venho fazendo, né? Como que eu venho operando, e muita gente tem se interessado, tem estudado e tem aprendido aí a operar opções pela AVA, tá? Lembrando, a gente usa a AVA porque é a corretora que está disponível no momento aí pra gente, tá? Então, a atenção que você tem que ter é com esses pequenos errinhos operacionais, e por isso que você tem que estar ciente, né, e tem que saber o que você está fazendo aí na hora de operar opções, porque opções não é fácil, tá, gente? Opções não é simples, tá? É uma coisa que demanda profissionalismo, que demanda estudo. Isso aqui não novamente, isso aqui não é robozinho de preço médio, de grid, não é isso, tá? Aqui tem uma questão muito mais ampla envolvida nisso aqui. Por isso que eu indico para vocês aí o canal do Jimmy Carvalho, do Mestre dos Derivativos e do Invest TV lá com o Davi Almeida, para você aprender a teoria e aprender de fato o que você está fazendo. Porque aqui ainda é mais fácil, a alocação de margem é fácil, o sistema de travas é fácil, tudo aqui está mais tranquilo. Se você for fazer na B3, você vai ver que a complicação é muito maior, tá? Alocação de margem, fazer trava, tudo é bem mais complexo lá na B3, tudo é bem mais manual lá na B3, e aqui já fica muito mais automatizado para você. E aí você vai ficar de olho nesses errinhos operacionais, tá? Muitas vezes você pode aí, de forma equivocada, né, utilizar toda a sua margem, achando que ela está toda disponível para você abrir posições. Quando o mercado dá uma sacudida, você leva stop out ali em algumas posições e fica achando que tem alguma coisa errada. Aí você vai lá no chat, vai virar uma confusão, e nada vai ser resolvido, né? Porque foi um errinho operacional. E aí tem esses erros da plataforma, alguns valores que às vezes saem errado, você fica atento, né? Reclama que eles corrigem, alguma posição que fechou sem o preço ter ido, ou que abriu sem ter batido lá onde você deixou a ordem apregoada. Fique de olho que isso aí também pode acontecer às vezes, mas se você for lá abrir o chamado e reclamar, eles vão resolver, tá? E eventualmente pode acontecer alguma outra situação parecida com essa aí, que eu ainda não tenha encontrado, ou que ninguém tenha relatado ainda para mim, tá, pessoal? Puxando aqui pela memória, o que aconteceu foi isso, né? Divergência de preço, tá? Tanto aqui da boleta quanto aqui na lista de posições, alguma questão de alguma operação que fechou indevidamente, né? Aí sim, a pessoa tinha margem normal, não estava com uma operação só aberta, o preço nem passou perto e foi ali, teve alguma coisa de algum balanço de spread, foi a posição fechada. Pode reclamar que eles corrigem esse tipo de erro aí, tá? Até o momento nunca ninguém me relatou nenhuma questão com saque, tá? Eu acho que uma vez eu vi algum problema de que o saque via Pix estava sendo rejeitado, mas era porque a pessoa não estava usando o CPF como chave, né? Então eu dei a orientação de sempre usar o CPF como chave, porque eu nunca vi erro com o CPF, por exemplo, tá? Com chave de Pix, né? E também nunca vi erro assim de conta sendo excluída ou alguma coisa nesse sentido. Caso aconteça,
vou relatar para vocês aqui no canal e vou relatar no grupo também, tá? Então o principal é isso, algum errinho aí de execução, né? De alguma coisinha que pode acontecer, mas que eles sempre corrigem, valores e cuidado com a comunicação, tá? Às vezes você entra aqui no chat para buscar uma resolução, dependendo do país que a pessoa tiver, que se não for a pessoa que fala português ali na hora, pode confundir tudo, tá? E você sair achando que é uma coisa e não tem nada a ver, né? Quando for ver, o problema lá foi resolvido sozinho e você fica sem entender por que você tinha recebido aquela resposta, tá? No geral, estou bem satisfeito, tá, pessoal, com a Ava até o momento, tá? Como eu já expliquei para vocês, a relação lucro por margem empregada aqui é melhor que na B3, né? Mas eu continuo operando normalmente na B3. No Forex eu opero aqui pela Ava e criptomoedas lá na Bybit, tá? Vamos ver, né? Se o nosso trabalho continuar crescendo, se a comunidade de traders de Forex que se dedicam, né, a operar e a aprender a operar com opções continuar crescendo, vamos ver se mais corretoras aparecem aí para a gente poder comentar aqui também, tá, pessoal? Então, no que diz respeito à Ava é isso. O que eu diria assim que é problema também, né, que eu listaria como um problema, mas aí isso fica entre aspas, né, porque é a maneira como funciona, seria o spread exagerado, né, em alguns pares aqui, né, em alguns instrumentos como o ouro e o Nasdaq, né, o STEC Cash, tá, que tem um spread exagerado, mas aí não é um problema da corretora, não é um erro, né, na verdade, uma coisa que inviabiliza ali a gente estar operando, né, dependendo do tamanho da conta, tá? É uma coisa que eu não gosto, mas não é um erro e não é um problema de execução, né? E não é um problema de plataforma, tá? Então, no geral, é isso, os problemas que a gente eventualmente encontra, mas tem muitas vantagens também, como eu falei para vocês, é uma plataforma muito boa visualmente, com estratégias aqui já pré-montadas, tá? Obviamente que quando se trata de operar estruturas, existem centenas de outras estratégias, tá? Lá no meu curso também, só nesse ano eu já adicionei mais de 10 estratégias novas, né, nas atualizações que eu fiz no curso. Nesse ano não, nos últimos meses, tá? Nos últimos 2 ou 3 meses eu já adicionei lá mais de 10 estratégias, nenhuma delas estão aqui, né? Estão detalhadas lá no curso, tá? E aí o link tá aí na descrição, tem o link do nosso grupo de sinais grátis aí. Lembrando que lá no nosso grupo a gente não permite, né, conversas levianas, né, e inconsistentes, tá? É uma norma simples, né? A gente prega ali por manter a cordialidade e o profissionalismo na conversa, né? Porque a gente está falando aqui de investimento sério, né? E não é de amadorismo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, que tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Até o próximo vídeo aí e bons investimentos para todos.